uma vez um castelo. Ele fazia parte do reino encantado dos livros. Mas como esse lugar guardava muitos tesouros, um inimigo chamado Esquecimento tentava roubar tudo que havia de mais precioso. Por isso, a rainha decidiu proteger o reino e chamou os Guardiões da Leitura. Essa história, que parece ter saído de um conto de fadas, é real. E os Guardiões da Leitura levam esse trabalho muito a sério. Se você conta a sua história para todo mundo, vocês concordam com a Pro que a história ganha vida e que ela fica forte? Sim! Ela está protegida do pior inimigo, que é o quê? O esquecimento! Essa é a EMF Chico Mendes, Zona Leste de São Paulo. É aqui que os Guardiões da Leitura protegem os tesouros mais valiosos, as histórias e as memórias dos livros. O projeto de incentivo à leitura foi criado em 2019 pela professora Raquel. Ele faz parte da grade curricular de quase 90 crianças da escola. A dinâmica do projeto é fazer com que eles escolham um livro, eles se apropriam da leitura, da história daquele livro. A gente vai lendo com eles, a professora de turma lê, os pais em casa leem, os irmãos mais velhos. E aí, quando eles estão apropriados dessa leitura, eles começam a contar para os colegas. Uma cama linda e especial. Os estudantes do 2º ano do ensino fundamental têm como missão proteger os livros para sempre. Para lutar contra o esquecimento, as crianças leem, contam as histórias para o maior número de pessoas que puderem e ainda estudam sobre os autores. Mas antes de se tornarem oficialmente guardiões da leitura, elas precisam escolher a história que querem proteger. É muito legal. Por quê? Porque você pode proteger a história para nunca mais ela ser esquecida. Que a gente pode ler para todo mundo do mundo inteiro. Ainda na fase de alfabetização, o Miguel tem usado o livro Se Eu Fosse Uma Árvore. Assim, sílaba por sílaba, as palavras aparecem e ele descobre um mundo novo de possibilidades. Se eu fosse uma árvore, seria daquelas que no verão fazem sombras gigantes. Foram essas descobertas que encantaram o Caetano desde cedo. Eu lembro que em 2019, quando o projeto começou, eu estava muito animado, sabe? Porque eu sempre gostei muito de ler, eu sempre achei uma coisa assim que eu ficasse liberto, sabe? Quando eu leio hoje em dia, eu simplesmente esqueço os pensamentos, sabe? É um jeito de eu relaxar. Sendo candidato nem... Ele faz parte da primeira turma do projeto e voltou hoje para cumprir com uma das missões de guardião. Esse livro se chama Procura-se Lobo e é da Ana Maria Machado. Quando eu era guardião da idade de vocês, eu peguei esse livro e eu protegi a história dele e agora eu vou contar para vocês. Manuel estava procurando emprego. Abriu o jornal e viu um anúncio. Procura-se lobo. Adulto, de boa aparência, com experiência comprovada. Para receberem esse título, as crianças precisam passar por uma cerimônia. A Raquel deixa de ser professora e se transforma na guardiã do Reino Encantado. Ela nos leva a um verdadeiro conto de fadas, com castelo, coroas e rainha. Como se estivessem dentro de um livro, os estudantes são coroados como guardiões da leitura. Que alegria tê-los aqui hoje. Sejam todos bem-vindos ao Castelo dos Guardiões da Leitura. Os guardiões começaram a partir de uma leitura e através dela se multiplicarão. Luiz, você aceita tornar-se um guardião da leitura e jamais deixar de ser um leitor? Sim.
eu coroo guardião da leitura da EMF Chico Mendes. Eu a coroo guardiã da leitura da EMF Chico Mendes. Você está sentindo? Alegria. Sua responsabilidade agora é? Ser um guardião da leitura. Como é que foi o momento em que você recebeu a coroa? Eu senti uma coisa, mas depois passou. E como é que você explica isso que você sentiu? Eu senti um clima, mas só que depois passou. Foi aqui no coração? Foi. Eu fiquei pensando, ai, que emoção que eu tô. Mas para cuidar de uma história é preciso muito mais. Que a gente tem que refletir sobre elas, ensinar elas para os pequenos e que os livros fazem parte do nosso cotidiano e que a gente tem que levar isso para a vida, porque com a leitura a gente aprende muito. A Riana também é guardiã, mas hoje ela e o Caetano vieram participar de um dia emblemático na EMF Chico Mendes. Eles serão os primeiros alunos a se tornarem cavaleiros. Um cavaleiro é muito mais que um guardião. Um cavaleiro reflete sobre o que lê para transformar a sociedade em um lugar melhor. Vocês aceitam esse desafio? Sim! Aqui, a magia não está só nos livros. Ela ganha vida e se torna real, porque tem o poder de transformar a história de cada um. Recebam seus livros, leiam, divulguem suas histórias, aprendam, espalhem o conhecimento pelo mundo. Ai, gente, esse projeto é a menina dos meus olhos, porque ver as crianças... Ai, desculpa. Ver as crianças tendo acesso e ver um projeto que assim começou do nada, sabe? Eu sempre tive muito apoio da escola, da direção, da coordenação, mas você vê crianças que não têm acesso aos livros, terem acesso e sonhar e falar assim, nossa, eu vou ser veterinário, eu vou ser astronauta, eles podem ser o que eles quiserem. Então esse projeto para mim é uma porta de possibilidades infinitas. Possibilidades que já trouxeram novos sonhos para eles. O sonho mesmo é ser escritora, porque eu amo escrever meus próprios livros. Eu escrevi bastante. Apesar do lado lúdico, a EMF Chico Mendes construiu o Guardiões da Leitura em cima de um projeto pedagógico muito bem pensado. Ele é um projeto que ele é articulado em todos os momentos com o PPP, né? É um projeto de promoção à leitura e encantamento. Ele traz uma ludicidade para o trabalho, elas ampliam o conhecimento delas, elas passam a ter repertório, né? Elas passam a se comunicar, se expressar melhor, porque um guardião ele vai resgatar uma história e ele vai contar essa história. Com os guardiões, as histórias estarão protegidas do temido esquecimento. E o próximo passo desse reino encantado é ultrapassar os muros da escola e levar os livros para todos os lugares. Nós